Capítulo 2 do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Capítulo 3. Do título à ordem. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Pode o endossante designar o endossatário e para a validade do endosso dado no verso do título é suficiente a simples assinatura do endossante. Parágrafo 2º. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo 3º. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para o endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 914. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Parágrafo 1º. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Parágrafo 2º. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados anteriores. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e a falta de requisito necessário ao exercício da ação. Artigo 916. As exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato lançada no endosso
confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniência de incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso-mandato. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Parágrafo 2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé. Artigo 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de exceção civil. Artigo 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Capítulo 4. Do título nominativo. Artigo 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Artigo 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Artigo 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contenha o nome do endossatário. Parágrafo 1º. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Parágrafo 2º. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. Parágrafo 3º. Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título em seu nome, devendo a emissão do novo título constar do registro do emitente. Artigo 924. Ressalvada proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em a ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Artigo 926. Qualquer negócio ou medida judicial que tenha por objeto o título só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente. Título 9 da Responsabilidade Civil. Capítulo 1 da Obrigação de indenizar. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano ao outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Artigo 928.
o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.